Namastê, boa noite, boa tarde, boa manhã, boa madrugada, não sei em que horário a gente está sendo transmitido aqui, mas minhas saudações a todos vocês. Hoje eu senti, e vocês têm percebido que os vídeos aqui do canal eles são muito intuitivos, né? Eu ainda não senti a necessidade de fazer um roteiro, de criar um grande tema, porque eu quero cada vez mais que seja algo intuitivo, que seja algo que saia de dentro de mim, com toda a inspiração do alto. Todos nós temos essa capacidade de falar, de entender, de ouvir, de sentir o que nossa essência, nosso Deus interno revela pra gente. E esses vídeos eles estão servindo para eu conseguir expressar isso de forma externa, porque é uma coisa que eu sempre falo na psicoterapia para os pacientes, e isso serve muito aqui também, né? Às vezes só ficar remoendo o que você pensa não fica tão claro, não fica tão visível, não fica tão digerível de você absorver, de você aprender a lidar com aquilo. Então, falar, transmitir isso e comunicar isso, que é o papel daqui, desse lugar, é o que a gente vai tentar fazer. Não tem um roteiro, mas tem um tema que me veio falar hoje, principalmente nesse início e a partir do que eu sei que esses vídeos vão gerar em muita gente, né? Por que eu escolhi esse tema? Só existe uma religião. Eu poderia abordar a questão da palavra religião, do que ela simboliza em várias culturas, né? Origem etimológica. Será que essa palavra vem do religare, da religação, da união, da conexão? E aí daí vem a palavra yoga, né? Que explica o que existe entre dois pontos. Quando dois pontos, você pode traçar uma linha entre dois pontos, isso é yoga. No caso do relacionamento com Deus, que é o assunto principal desse canal, como adquirir um relacionamento com Deus, yoga é a palavra que faz mais sentido. Mas nós não estamos na Índia, nós não sabemos, a maioria das pessoas não sabe o que é yoga. Desculpe. E desde que o mundo é mundo, essa conexão com a nossa essência e com a pessoa de Deus, e não a pessoa que as pessoas, as doutrinas, as filosofias associam a Deus, mas a personalidade de Deus, que na Índia se chama Krishna, no mundo islâmico se chama Allah, na selva, de repente, se chama, aqui no Brasil, pelo menos, Tupã, na África, em muitos lugares se chama Zambi, no Brasil, em muitos lugares se chama Olorum, não sei. Hoje ele tem vários apelidos, né? Universo, que mais? O acaso, né? Os ateus chamam de acaso. E eu acho muito curioso a relação dos ateus com Deus, porque tem aquela frase, né? Eu sou ateu graças a Deus, né? E o próprio questionamento se Deus existe ou não já é uma referência à possibilidade dele existir. Eu gosto muito de uma frase do meu mestre espiritual, Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj,
que ele diz, ele conta uma história, na verdade, dizendo que a coruja, ela não acredita que o sol existe, né? E fica, claro, fica fácil de imaginar o porquê. Ela dorme de noite e ela acorda antes do sol nascer. E uma outra história também é a história da mãe, do filho, aliás, do filho que só acredita que o seu próprio pai é o seu próprio pai porque alguém que ele ama muito e que ele confia plenamente. E eu estava conversando com um colega meu, um colega do coral, e eu estava conversando com ele, e ele perguntou, né, nossa, você está com um canal novo, que legal, é sobre filosofia. E aí eu falei, sim, é sobre filosofia, mas filosofia oriental, e tem uma diferença. E ele, nossa, qual é a diferença? Ele é muito questionador, ele tem uma tendência a ser cientificista. Qual é a diferença da filosofia oriental para a filosofia ocidental? Afinal, o nome do canal é Atma Filosofia, então muitos filósofos podem chegar aqui e questionar, né? E eu explico, antes de terminar a história do filho e da mãe. Filosofia ocidental é especulação. Eles não têm compromisso nem com a ciência. Especulação, como dizem os indianos, especulação seca, né? Eu posso criar aqui uma teoria, vou tentar embasar um pouco, mas não vou dar nenhuma base científica. O que eu acho vai ser, né? Isso é filosofia. Nietzsche, Platão, todos os filósofos, ao modo ocidental, são especuladores. Filosofia oriental é baseado numa coisa muito importante, que é o testemunho. Mas qualquer tipo de testemunho? Não. Uma coisa chamada testemunho válido. Por quê que a gente dá esse nome válido? Porque alguém em quem você confia, e no caso da história que eu vou contar, alguém a quem você ama, e ama no sentido de servir, não no sentido de estar atraído somente, ou de achar que aquela pessoa é o amor da sua vida, projetar o ideal de perfeição e de dedicação daquela pessoa para você, ou de você para aquela pessoa. Alguém que você se entrega para ela. Quando uma pessoa como essa testemunha a verdade, e aqui novamente estou falando de verdade, não estou falando de opinião, porque hoje em dia as pessoas confundem verdade com opinião e com crença e com doutrina. Então, verdade é sinônimo de fixo, algo fixo, que não é mutável. A verdade não é mutável. A gente pode dizer, eu não gosto dessa expressão absoluta, mas vamos considerar isso, verdade absoluta. A opinião, cada um tem a sua. Então você não pode dizer, essa é a minha verdade. Não, essa é a minha opinião. Ah, mas essa é a minha crença. Essa é a sua crença de mais ninguém. Não é a verdade. A crença, ela fica baseada num sistema que foi incutido em você ou que você definiu para você que é a verdade. Né? Doutrina, essa é a minha doutrina. Você segue uma doutrina, é o que você conseguiu absorver daquilo. Se você perguntar para uma pessoa que conhece a mesma doutrina, vai ser diferente. Ah, mas os ensinamentos são os mesmos, o mestre é o mesmo. A explicação vai ter diferença. Então, verdade baseada na testemunha válida. Então, a testemunha válida é baseada, primeiro, na verdade. Ah, mas como a gente sabe que aquele mestre que está falando aquela verdade segue a verdade absoluta ou a verdade fixa? Não se sabe.
né? Enquanto você não é também um mestre fidedigno, que sabe a verdade, você não sabe dizer se aquela outra pessoa é um mestre. Então é na sorte, é no sentimento. E o sentimento é muito válido, mais que a razão. Esses anos todos eu aprendi que a sensação, o sentimento é mais importante que a razão, sim. Pasmem, não vai bater de encontro com o que muitos de vocês pensam, né? Nós temos que entender, nós temos que estudar, tem que entender, tem que questionar, tem que ter senso crítico. Mas se você não sentir que aquela ali é o que faz sentido para você, como diz a expressão, sentir aquilo que faz sentido, não que faz sentido racional, mas que faz sentido intuitivo, de sensação, não vai valer. Então o filho pergunta para a mãe, para fechar o quadro e vocês entenderem o que é filosofia, testemunho válido. O filho só sabe que o pai é o pai porque alguém que ele ama muito diz que ele é o pai. O filho não tem como saber quem é o pai. É parecido, esteve com a mãe desde o início. Você sabe que a sua mãe é sua mãe e ponto. Também é um sistema de crença. Mas quando a sua mãe fala aquele ali é o seu pai, não tem discussão. Então isso é testemunho válido. Quando alguém chega e diz a verdade é esta, e você sente, ou quando você ouve um sistema de valores e aquela ali passa a ser aquilo que você sente e intui, isso é filosofia, isso é o que faz sentido para você. E por que só há uma religião? Voltando ao assunto da etimologia da palavra religião. Se a gente for pegar o sânscrito, a língua sânscrita, yoga pode ser traduzido como religião, mas religião é algo para a qual você se dedica. Tanto que a gente fala das pessoas religiosas, são aquelas que se destacam porque vivem a própria crença, vivem a própria doutrina e podem até serem chamados de fanáticos, né? Tem uma forma pejorativa de chamar alguém de fanático, e eu sempre gosto de pensar que tem uma forma boa de chamar de fanático. E isso remete à palavra radical também, né? Você ouve, ou você xinga, ou você chama alguém de radical, quer dizer que aquela pessoa, ela, no senso comum, está sendo extrema demais, está indo muito ao ponto, só fala daquilo, acha que aquela coisa é aquela coisa e ponto. Por exemplo, só Jesus salva. Isso é ser radical? Isso é seu sistema de crenças e aquilo que você tem como absorvido diz que é assim. Isso é ser radical, porque você não está considerando o lado dos outros. Então, nesse senso comum, ser radical e fanático é você achar que só a sua crença está certa, só a sua expressão está certa, a sua conclusão, está correta, de mais ninguém. Quem não pensa como você, e é isso que gera o que a gente está vendo desde sempre no mundo. Guerras, discussões, brigas, porque você não considera nunca o lado e a palavra do outro. A gente não dá nem atenção para o outro, quanto mais considerar o que o outro acha, a não ser que a gente ache que ame aquela pessoa, e aí a gente para de novo para pensar com o tempo. Mas religião, religare, verdade. Em sânscrito, como eu estava dizendo, você pode se... lembrei o que eu ia falar, desculpa. Radical, portanto, tirando o senso comum, a gente pode colocar como
aquele que vai à raiz do assunto, ou raiz do problema. E ir à raiz do problema é tentar apreender, entender, absorver o que é aquele problema. Então, nesse ponto, vocês concordam que ser radical é bom? Ser fanático, para mim, é bom quando você vive aquilo que você prega, que você fala. Ah, mas eu não posso fazer intervalos entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu faço. Infelizmente, o nome disso é feio. Tem um nome mais bonitinho, que é duplicidade, mas é hipocrisia, né? Então, por isso que é muito importante, é isso que eu tento fazer, é isso que eu tento fazer o tempo todo. Estou tentando ter como isso para minha vida, e aqui também não vai ser diferente. Eu vou falar aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, e o que eu não entender, eu não vou falar aqui, que eu não tiver entendido na minha vida. Então, sendo fanático, sendo radical, indo à raiz do problema, ou se dedicando. Por que eu estou falando tanto de dedicação e de fazer o que se fala e não só o que eu falo, né? Faça o que eu faço, não faça. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Hipocrisia. Essa palavra é bem feia, ninguém gosta de ser chamado de hipócrita, apesar de todos nós termos muita hipocrisia, né? E para finalizar, e voltando ao sânscrito, por que só há uma religião? Porque a única religião que existe é a religião da dedicação. Tem um livro de meu primeiro guru, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, que é a Braja Editora, que eu vou deixar o link aí embaixo para quem quiser conhecer os livros deles, compilou e publicou, se chama Planeta Dedicação. Dedicação é uma outra palavra para Bhakti em sânscrito. Devoção, dedicação, serviço devocional, ou seja, qualquer esforço que você faz com sua mente, corpo, palavras, em favor de algo. Só que quando a gente fala de religião e de Deus, é em serviço a Deus. Então, quando a gente se dedica verdadeiramente, e não estou falando de morar em instituições, de você falar o tempo inteiro com as pessoas sobre isso, é você viver essa dedicação. Nem que seja quando você consegue, porque tentar é Bhakti, a gente vai empreender a nossa energia, o nosso esforço para se dedicar devocionalmente ao amor que nós temos pela Suprema Personalidade. Então, qual é a única religião? O amor, o serviço. O serviço à pessoa de Deus? Como? Você não conhece a pessoa de Deus? O serviço aos servos de Deus é uma boa, você conhece vários. Provavelmente conhece um, pelo menos. Ou alguém que você veja que está próximo de Deus. O serviço à forma de Deus, a gente falou das formas de Deus no último vídeo. O serviço ao nome de Deus, sim. Cantar, rezar, falar o nome de Deus é um serviço a Deus. E a gente só faz isso quando a gente ama. Então, a única religião é o amor. Não é o amor que os gregos chamam de eros, não é o amor que os gregos chamam de filha, mas é o amor que os gregos chamam de ágape, e que os indianos chamam de prema, não priti. É o amor
que em português a gente pode chamar de amor por Deus. Não existe uma palavra para amor por Deus em português, né? Amor devocional, amor de serviço, sendo que o serviço sempre espontâneo, né? Nunca um serviço obrigatório. Por mais que no início seja difícil entender o que é esse amor, mas a espontaneidade é um bom termômetro para esse amor. Pessoal, vou ficar por aqui. Continuamos no próximo vídeo. Perguntas, comentários. Se vocês quiserem que esse vídeo chegue em mais pessoas, é só compartilhar, é só comentar. Eu não peço curtidas e inscrição no canal por mim, porque eu não preciso. Como eu falei no vídeo, eu faço isso também para mim, porque eu não sou um ser completamente altruísta, mas não para eu ter mérito, mas porque se eu entendo que eu tenho que fazer algo, é para mim também, senão eu não teria que fazer. Mas é um tipo de serviço que eu tento fazer e eu espero que vocês se beneficiem com isso também, repassem, se inscrevam para que isso chegue em qualquer pessoa desavisada ou que onde tem que chegar esse vídeo vai chegar, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo, namastê.